Olá pessoal, meu nome é Malu Fioravante, eu sou psicóloga clínica e o assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a síndrome de Tourette. Você sabe o que é síndrome de Tourette? Você gostaria de saber? Você conhece alguém portadora dessa síndrome? Então fica comigo que o assunto de hoje é esse. Então, a síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico. Ele é caracterizado por tiques múltiplos, que pode ser vocais ou motores, tá? Ele é incontrolável, ele é repetitivo, ele aparece de forma súbita, de repente. Ele pode variar na frequência e na intensidade, né? E também tem outro porém, esses movimentos de tiques múltiplos, eles se dividem, né, em motor e vocal. São os dois, assim, que a síndrome apresenta. As causas são genéticas, biológicas. O trauma, me perguntaram? Não, o trauma, ele desencadeia um tique. Ele não é a causa. Por exemplo, eu tenho um trauma. Se eu tenho predisposição, ele pode desencadear um tique em mim, um tique. Ou pode ser vocal ou motor, mas aí depende da minha predisposição, tá? Por enquanto, o que se sabe que ele é genético, ele é biológico e neurológico. Os tipos, né? Nós temos o tipo motor simples. O que significa motor simples? É piscar os olhos sem parar, né? Piscar o olho é normal, agora ficar piscando sem parar é um comportamento que ele faz involuntário, é indesejável, mas ele tem que fazer, porque se ele não faz, ele fica muito ansioso. Então, é importante que ele faça. Então, nesse transtorno, motor simples, ele pisca o olho, faz careta, faz muita careta, né? Torce o nariz, consegue virar o globo ocular, é uma coisa assim muito interessante de ver. Ele costuma morder os lábios, levantar um ombro, né? Levanta o ombro, né? Várias vezes, isso é várias vezes, não é várias vezes. E movimentos com os dedos e com a mão, eles costumam fazer isso. Tem o transtorno motor, que é complexo. Ele já vai esticar a língua, ele põe a língua para fora, volta para dentro. Põe a língua para fora, volta para dentro. Bate palma, ele agacha, ele pula, ele sai correndo do nada, ele vai agachar, ele se belisca, ele se autoagride, mordendo, ele morde, né? Às vezes tem que conter até, para que ele não se auto-lesione. E toca partes do corpo, às vezes, que socialmente não é aceitável. A pessoa que não conhece pode levar para um outro lado. Mas não é tudo intencional. Ele não tá com intenção de agredir ninguém. Tá querendo aliviar esse comando que o cérebro manda, que ele não consegue controlar. E tem os tipos vocais simples, né? E começa a pigarrear, sabe assim? Mas é sem parar. Tossir, fungar mais alto, né? Esse fungar dele, estalar lábio. Eu acho que a gente já até viu isso, né? Gritar, vocês não acreditam, latir, eles latem. E eu conheci um paciente que ele imitava o porco, assim, incrível, você se assusta até. Mas assim, com uma perfeição, e ficava ali imitando o porco várias horas. Mas ele tinha um transtorno sério. Além da síndrome de Tourette, ele tinha outro tipo de transtorno mental. Mas que era interessante quando se associa, ele
imitar bicho, né? Imita com perfeição. Você pensa que tem um porco mesmo dentro da sua casa, tá? E outra coisa que tem, né? Coça a garganta. Você escuta esse som, mas é alto. Até ele se aliviar. Esse período e a frequência vai variar. Vai depender da necessidade dele. E tem o tipo vocais, que é complexo, né? A coprolalia, ele vai falar palavrões, palavras obscenas. De repente, eu tô perto de alguém me fala uma coisa, você vai querer chamar a polícia. Imagine isso há 30 anos atrás, né? Hoje já é mais conhecido, já é mais divulgado. Mas imagina isso, né? Nos tempos atrás, o que não causava de confusão. Ele também faz a palilalia, ele repete o próprio som dele. Então, se ele fala uma casa, ele vai repetir a frase que ele falou várias vezes. Tem a ecolalia. O que é eco, né? A repetição, só que de outra pessoa. Então, ele vai repetir várias vezes o que aquela outra pessoa falou, né? A casa é bonita, então ele vai ouvir, ele vai falar casa bonita, casa bonita, casa bonita, casa bonita. E às vezes vem junto o motor mexendo, assim, esse stick, bem assim, que você não espera, né? Uma coisa assim, que chama muito atenção. A ocorrência geralmente se instala na infância, vai de 5 até os 9 anos. E isso causa um impacto, né? Imagine para essa criança na escola como é que deve ser, né? Ele ter que concentrar a atenção no que a professora está falando e concentrar nos tiques dele, que ele tenta controlar, porque geralmente ele tem vergonha, né? O outro que não entende caçoa, fica imitando. Então isso deixa a criança, né? A criança já começa a não querer ir na escola, começa a fuga da escola. Então é assim, se aparecer dos 5 aos 6, 7 anos, o pai deve observar se não tem dano físico. Observa, porque ele tende a desaparecer, 3, 4 meses, um ano, desaparece. Porque entende aí, segundo a doutora Ana Gabriela, ela diz o seguinte, que sintomas, né, faz parte da criança, é um amadurecimento do sistema nervoso dessa criança e tende a desaparecer. Então, não é para preocupar. Começou com esse stick, fica observando, não chama atenção, só observa, né? Para que ele não se machuque, não machuque o outro. Então, agora, nesse intervalo de até 1 ano, não desapareceu, a tendência é que ele vai ficar crônico, que é crônico, ele vai cronificar, vai continuar na adolescência, vai continuar na vida adulta. Outra coisa também que é bom colocar, né? Que eu pus aqui na ocorrência, é que é comum isso, de novo, na criança. Geralmente ocorre na criança, ali dos 5 aos 9 anos. Então, ela pode acabar com esse tique espontaneamente, sem fazer nenhum tratamento. Pais, fiquem tranquilos. Agora, se isso continuar 1 ano, tá causando impacto nos colegas, né, na escola, no professor que não entende, às vezes acha. Imagine numa aula ele fala um palavrão. A professora vai, putz, o que é, né? Tu tá gozando da minha cara. E eu lembro que queixas, né, de mães que o filho leva ele para a diretoria, às vezes ele tem acessos de riso, a professora também que não entende do assunto vai achar que tá gozando dela, depende da autoestima, né, dessa professora, vai achar que tá gozando, tá tirando sarro, e não é. Então, nós vamos daqui a prosseguir, né? A consequência disso, gente, ele vai ter a pior de todas, eu acho que, além de ser difícil, né, ter esse problema, é o preconceito. O preconceito, gente, assim,
Preconceito, a pessoa assim, acha que é louca. O impacto que tem nos professores, né? Porque eles gostam do aluno prontinho. Não, ele vai ter, né, que entender que é um problema, né? Vai fazer um laudo e vai levar para esses professores. Tem como contornar a situação, né? E isso vai atrapalhar as relações deles, familiar, afetiva, e escolar, né? E também ocorre assim, eu já vi de paciente contra o médico, que o médico tinha esses cacuete. E, eu não quero. Ele tem, ele faz pisca um olho esquisito, né? O próprio paciente tem preconceito, né? E já houve uma médica, né, que atendeu, que eu atendi, que ela tinha e ela sofria muito esse preconceito. O paciente olhava estranho, não falava mais nada, ia embora, sumia. Bom, outra coisa, aumenta o nível de estresse, diminui a autoestima, né? Ele se sente muito mal. O bullying, quando é criança, né? Afasta o grupo, acho que é louco, retardado. E não é. Eu quero deixar claro, não afeta a inteligência e não afeta o caráter. Problemas de relacionamentos, né? Como que ele vai arrumar, né? Ele tem dificuldade de arrumar uma namorada, ele vai ter problema na relação afetiva, dentro da família, que às vezes não entendem. Então, isso é uma consequência. A outra, ele pode ficar com o humor irritado, isso também pode levar a um isolamento social. Ansiedade aumenta assim muito e a depressão, e o bullying, que é terrível. Nós já tivemos um vídeo que fala sobre bullying.